Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Meu nome é Camilo, sou médico, neurologista, professor da Verbomed. E hoje nós teremos uma live sobre um assunto muito interessante, um assunto que está entrando no dia a dia do médico, que está na rotina nossa atualmente, né? Pelo menos tem sido assim nesses últimos 2 anos e meio após a pandemia, que é a telemedicina. Um tema que eu tenho estudado também ao longo desses últimos 2 anos e que tem sido muito útil na minha rotina, no meu dia a dia. E eu fui convidado para chamar um outro colega nosso, também médico, Dr. Asdrubal César, que tem estudado bastante sobre o tema e trazido para nós médicos vários assuntos relacionados à telemedicina. Dr. Asdrubal tem estudado bastante sobre o tema e espero que essa live seja bastante interessante, que nos propicie conhecimentos, né? E quem tiver dúvidas pode estar fazendo durante a live. Vou chamar aqui o Dr. Asdrubal. Aguardando aqui, Dr. Asdrubal. Opa, Boa e aí, Camilo? noite, tudo bom, Asdrubal? Como é que você tem passado? Boa noite. Tudo ótimo. Então tá bom, então. Passando frio, Frio. né? Que aqui em Santa Catarina, É, aqui, 0, 2 graus é o nosso dia a dia aqui, aqui em Minas manhã e à até noite. que hoje não tá muito frio, não. O tempo tá bem agradável aqui, na verdade. Tá certo. Mas aqui menos de 20 graus a gente já tira o casaco do armário. Então não precisa de muita coisa para sentir frio, não. Tá certo, Ô, isso aí. Mas aí, cafezinho quentinho e pãozinho de queijo cafezinho, quentinho. aí no sul é chimarrão, né? Aham. Mas você não é muito adepto do chimarrão, não, né, Asdrubal? Não, não, eu prefiro o cafezinho mineiro aí, que eu tenho uma cafeteria aqui de café de Minas, eu vou lá sempre me aquecer lá. Doutor Asdrubal, se apresente aí para nós, fale um pouquinho sobre Tá você. certo. Tá ok, o som tá bom? Tá Tá ok, ótimo, estou sem escutando eco? muito Tá bem. ótimo. Então tá certo. Então, boa noite. Aqui quem está acompanhando, né, a Verbo Médico Pós, né? Meu nome é Asdrubal César. Sou professor universitário de 2 cursos de medicina aqui na região de Chapecó, da Universidade Federal da Fronteira Sul e da UNO Chapecó, que é uma universidade comunitária regional de Chapecó. Sou médico especialista em medicina de família, né? Tenho algumas pós-graduações na área médica e há 2 anos, né? Praticamente 2 anos aí que a gente teve autorização para utilizar a telemedicina na questão da teleconsulta médica. Eu venho fazendo telemedicina nesse período, já tenho mais aí, eu devo ter já mais de 2.000 e poucos atendimentos feitos por telemedicina e tenho também trabalhado com colegas médicos, né, sobre o assunto, né, sobre a telemedicina. Uhum. E já vinha estudando antes, né, da telemedicina, porque sempre achei que uma hora ia chegar, né, para nós, finalmente, né. Eu já acompanhava no exterior, via que estava acontecendo, e já tinha desde 1999, né, a Carta de Tel Aviv, né, que também já falava sobre telemedicina ali, e a da Associação Médica Mundial, né. E aí eu estava aguardando, né? Veio meio num momento conturbado, mas finalmente veio, né? Para a gente poder utilizar a telemedicina. E desde então, né, tenho me dedicado aí ao tema, né? Bacana. Eu também, ao longo desses 2 anos, eu tenho estudado sobre o tema, né? A gente tem conversado bastante sobre, e também tem tido um grande número de pacientes e tenho gostado muito de fazer a telemedicina e eu acho que o colega que não faz ainda, tomara que depois dessa live se anime um pouco de estar fazendo essa modalidade de medicina, porque telemedicina é medicina, né, doutor Drubo? Com certeza. É,
a telemedicina é uma ferramenta da medicina, né? Assim como a gente utiliza o estetoscópio, né? Você o martelo de reflexo Uhum. no seu dia a dia. Quem compra um equipamento de ultrassom tem que aprender a utilizar ele. A telemedicina é uma ferramenta, ela não veio substituir a medicina, ela veio somar a medicina, ela veio se somar. E, como eu falei, a telemedicina ela já vinha até sendo usada no Brasil, mas não na modalidade de teleconsulta. A Uhum. gente tinha questão do uso para laudo de exames à distância, na radiologia, na própria neurologia, na cardiologia. O que estava faltando, o que era lacuna, era a teleconsulta médica. Sim. Mas era uma questão até de formalidade, porque se a gente for ver, muitos colegas já faziam telemedicina e nem sabiam o que estavam fazendo, né? Ou Uhum. faziam de forma informal, né? Então, uma orientação, tirar uma dúvida, e às vezes até dar uma conduta até o paciente ir no consultório presencialmente. E como não tinha uma legislação, não tinha resolução, as pessoas faziam isso achando que estava fazendo ali uma ajuda, um favor. Mas só que na medicina tudo é ato médico, tudo tem responsabilidade. Então, não existe, né? Ah, eu fiz por favor ali, mas na hora que tem algum questionamento, você é o responsável, né? Então, a telemedicina, ela tem que ser formalizada, não ser feita como estava sendo feita há anos e não tinha nem resolução, né? A Para isso. telemedicina ela trouxe para nós uma segurança maior no atendimento, na verdade, né, Asdru? Porque, como você mesmo citou, antigamente a gente fazia algumas modalidades de telemedicina, só que com uma segurança pequena, sem remuneração e com as regras, com as normas aí da telemedicina, a gente tem permitido isso, né? Justamente fazer algo mais seguro, não é mais aquelas mensagenzinhas de WhatsApp, né? A gente pode formalizar isso, né, Asdrubal? Exatamente, é. E a importância, né, disso é para a segurança, primeiro, do paciente, né, e também para a segurança do profissional médico, de você fazer isso de forma formal. Então, como a gente estava falando, se a gente olhar para trás, né, vamos olhar lá para a década de 80, quando a gente era criança, né, década de 90, né, os médicos atendiam telefonemas à noite, né, principalmente pediatras, obstetras, né, e davam orientações, às vezes, para aquela paciente ou para o responsável do paciente. Mas isso também é uma forma de telemedicina. Só não tinha um nome, Uhum. né? Não tinha uma formalidade. Aí depois do telefone foi passado para onde, né? Depois dos anos 2010, né? Ali 2015, para o WhatsApp, né? E aí tem colegas médicos que até às vezes reclamam, nossa, eu não consigo dar conta, é tanta mensagem, né? E aí ele também não está fazendo o correto, ele precisa formalizar isso, né? Então essas mensagens jogadas, caindo ali, né? E o cara, ó, faz isso, não, então faz, mas ele não está fazendo o registro da informação num prontuário, né? Que isso deve ser feito. Então toda interação entre médico e paciente você tem que registrar. É uma segurança, né? Para o profissional também esse registro, tá? Então você tem que registrar. Então você tem que, dei uma orientação, estabelecer uma conduta que seja, tem que fazer registro. E hoje, agora, a gente tem a questão da resolução, que é muito bom, porque traz que é permitido fazer telemedicina, Uhum. só que, ao mesmo tempo, traz as regras de Uhum. forma mais clara. Então, a gente isso é muito bom. Né? A gente tem que ficar feliz, né? Que tem uma Isso. resolução, né? Vai ter a lei também que está vindo, né? Permanente também. Já que você falou em lei, legislação, me conta um pouco aí ao longo desses 2 anos, 2 anos e meio, como que estão sendo essas leis, as legislações? É seguro realmente exercer a telemedicina? O médico pode fazer isso sabendo que está tendo um respaldo junto ao Conselho Federal de Medicina? Sim, agora mais do que nunca, né? Então, eu vou fazer uma retrospectiva aqui, né, para os colegas que estão acompanhando. Então, assim, ó, se a gente falar de telemedicina, né, que envolve várias coisas, né, entre teleconsulta, teleorientação, telediagnóstico, tá? A telemedicina tem várias outras modalidades dentro dela, né? E a telemedicina pertence à telesaúde. Se a gente olhar o campo todo da saúde, tem a telesaúde e um dos campos é a telemedicina. Então, se a gente olhar nesse aspecto retrospectivo, 2002 foi a primeira resolução sobre telemedicina no Brasil. Veja, faz 20 anos a primeira resolução. E ela tratou muito mais dessa questão, né, da questão do diagnóstico à distância,
com o uso de equipamentos, né? Então, era laudo de eletrocardiograma, laudo de raio-x à distância, laudo de eletroencefalograma à distância, né? Por quê? Com esses equipamentos, né, e a questão da internet, pôde-se transmitir essas informações à distância. E ajudou muito, porque tinha muitos colegas que estavam no interior com um paciente e precisava, de repente, de um laudo do cardiologista. E, né, a gente sabe que o Brasil, país continental, tem cidades muito interioranas que não tem um cardiologista. E, às vezes, o cardiologista mais próximo está a 200, 300 quilômetros. Né? Então, olha quanta gente foi beneficiada com o avanço dessa tecnologia. Então, a resolução de 2002, ela tratava disso e ela deixou uma lacuna, que era a teleconsulta. Então, não tinha a questão da consulta especificada na resolução. Então, todo mundo, não dá para fazer, tal, não tem resolução. Em 2018, veio uma resolução para cobrir essa lacuna. Mas ela não foi discutida, né, entre as associações médicas, entre os médicos, não teve consulta pública. Então, essa resolução teve vida curta, ela durou um mês. Né? Ela saiu e morreu. Foi e voltou. Né? Não. E aí, ficou-se para discutir. Isso que ficou para discutir ficou 2018, 2019, né? E ainda nada de discutir. Aí vem 2020, bum, né? Tivemos todo esse problema aí, né? A gente evita falar o nome, porque derruba aqui nas lives, mas veio todo esse problema que a gente sabe de emergência de saúde pública. E aí o Ministério da Saúde elaborou uma portaria ministerial, e foi em março de 2020, e na sequência, né, liberando o uso da telemedicina em todas as suas modalidades, em todos os aspectos, inclusive a teleconsulta, e isso com muito respaldo até da questão da própria Organização Mundial de Saúde, né, falando que precisava mesmo evitar o contato das pessoas em aglomerações, né, toda aquela história que a gente sabe. Então a telemedicina ajudou muito nesse ponto. E logo na sequência, em abril, acho que foi 20 de abril de 2020, a medida provisória, né, decreto presidencial, também sobre a telemedicina. Então, já deu o primeiro respaldo. Né? Ok, podemos fazer a teleconsulta. E foi super útil, né, super importante nesse momento que a gente viveu. Porque se não fosse a telemedicina, a sobrecarga do sistema de saúde público e privado ia ser enorme. Né? E também nas questões relacionadas, assim, muitas pessoas, né, que estavam com a situação lá da síndrome gripal, precisavam de atestado para fins de isolamento, né, para quebra da transmissão. Então, a telemedicina ajudou muito. Tá? Eu, particularmente, sou fã da telemedicina. Né, eu acho que o prêmio Nobel de Medicina desse ano, né, desses anos agora, deveria ser para a telemedicina. E agora, dia 5 de maio de 2022, foi publicado no Diário Oficial da União a resolução CFM, né, número 2314, né, de 20 de abril de 2022. Então, essa resolução é a resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, como profissional da autarquia elaborou uma resolução, isso também é muito importante, nos dá segurança. E aí a gente precisa, sim, conhecer a resolução, ler as regras e saber que está seguro, né? Porque ela define e regulamenta a telemedicina como forma de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. E aí incluiu a consulta, né, a teleconsulta, a teleinterconsulta, o telemonitoramento, a telecirurgia até já está prevista nessa resolução. Né? Parece uma coisa mais futurista, né, mas está prevista. Né? Então, essa é a linha do tempo da legislação da telemedicina que nos dá a segurança para utilizar ela no nosso dia a dia. Bacana, bacana. Você foi muito claro aí. E a gente vê que realmente houve vários avanços aí. E eu acho que mais coisas virão com o tempo, né? Nós estamos em processo de construção. Então, eu acho que não tem nada certo, fixo. Muita coisa ainda vai ser discutida. Mas quem tem a ganhar, ao meu ver, é o médico, principalmente o paciente, a medicina como um todo. Então, bacana. Obrigado aí pela resposta. E me fala aqui, quais são as especialidades médicas que se beneficiam com a telemedicina? Tem alguma que se beneficia mais, tem outra que se beneficia menos? Bom, eu acho que toda especialidade médica pode se beneficiar de alguma forma da telemedicina. Claro que tem nuances relacionadas à especialidade. Né? As especialidades que você, às vezes, não vai depender tanto do exame físico, né? Você vai ter um benefício maior para uma teleconsulta. Tá? Então, por exemplo, psiquiatria. Né? Psiquiatria, às vezes o paciente já faz acompanhamento com um
médico dele clínico, por exemplo, né? Então o médico sabe, né? Aí quando ele chega para o psiquiatra já sabe, né? Se o paciente é hipertenso, se ele tem diabetes, né? Se ele tem alguma doença, né, crônica. Então o psiquiatra já vem com um paciente que já veio passado pelo clínico, já tem um acompanhamento de um cardiologista, enfim. Então o psiquiatra vai tratar mais das questões relacionadas à psiquiatria, né? Então é uma especialidade que é muito mais anamnese, né? A entrevista clínica com o paciente. Outras especialidades, aparentemente, parece que, não, mas a telemedicina não vai me servir, eu sou proctologista, né? Não, também tem aplicação. Pode ser feito um retorno de uma consulta, né? Você já examinou o paciente, fez a primeira consulta, examinou ele, e de repente pediu algum exame, né? Exame que você, né, olha, eu vou ver só o exame na consulta. Então, o paciente pode, né, fazer uma interação em vídeo para discutir aquele exame com o médico. O que é vantagem para o paciente, muitas vezes, porque às vezes o paciente, vamos pegar de novo o exemplo, proctologista. Aqui na minha cidade, acho que tem 6, né? Se você pegar no entorno aqui na região, a outra cidade para ter proctologista fica a 200 quilômetros. E quem mora nesse meio caminho, né, tem que viajar. Então, às vezes, o paciente veio para a consulta, fez a consulta, foi examinado, e o médico pediu alguns exames. E ele só viria voltar para mostrar o exame. Então, por que não fazer via telemedicina, essa interação? Já foi examinado? Ok. É um exemplo, né, de uma especialidade eminentemente que necessita do exame físico e que é cirúrgica também. E aí você pode aplicar. Alguém pode falar, mas eu sou patologista. A telemedicina não vai me servir? Depende, né? Talvez se você é um patologista, né, que faz, né, o histopatológico, os exames, né, de laboratório, a princípio você acha que não está usando telemedicina, mas está usando. Quando você envia o resultado do exame online para o paciente, ou para o médico assistente do paciente, ou discute, né, com o médico assistente o resultado, você está fazendo uma teleinterconsulta, quando discute com o médico assistente. É uma forma de telemedicina. Então, todas as especialidades médicas, eu acredito que podem se beneficiar da telemedicina. Algumas, em alguns pontos, né? Na teleconsulta, algumas mais. Outras no telediagnóstico, né? Radiologia, telediagnóstico. Então, eu acho que a telemedicina é uma ferramenta para todas as especialidades médicas. Cabe a gente saber aplicar bem ela em cada especialidade. Eu acho que, como você disse agora, a gente tem que saber qual a área dentro da nossa especialidade é possível utilizá-la. Eu, como neurologista, vou dar um exemplo, né? Eu sempre falo isso com você, né, Asdrubal? No acompanhamento de pacientes com demência. Às vezes, os pacientes precisam os familiares, né, precisam de uma logística muito grande para levar aquele paciente ao consultório, sendo que a teleconsulta atende muito bem. Então, pode ser oferecido para aquele paciente uma modalidade nova de atendimento. Uma consulta presencial intercalada com uma teleconsulta, então fazer um atendimento híbrido. Cada colega vai identificar uma área que é mais aplicável à telemedicina. Outras já não são tão aplicáveis, por exemplo. Na neurologia, atendimento de urgências e emergências não é aplicável, né? Mas realmente pacientes com doenças crônicas, totalmente possível de fazer esse tipo de atendimento. E nós já falamos aqui um pouco sobre vantagens. Posso fazer um adendo, Camilo? Pode fazer sim. porque... Pode não, sim. Na verdade, na neurologia, é que talvez você está pensando na teleconsulta do neurologista direto com o paciente. Mas a neurologia é uma das áreas que mais utiliza a telemedicina no serviço de emergência. Sim, verdade. Verdade. Né? Justamente para não perder tempo para fazer aquele procedimento, né, de trombólise. Da trombólise, Verdade. o uso do trombolítico. Então, por exemplo, isso o pessoal às vezes não percebe, mas é telemedicina. Isso. Então tem lá o paciente que está com uma suspeita lá, né? Teve um AVC, né? Um AVE, né? Um AVE é um AVC, né? Depende da escola aí que usa a sigla. Mas aí o paciente está lá numa ponta, lá no interior, lá num hospital que não tem o procedimento. Mas aí o médico clínico lá daquele hospital, daquela emergência, entra em contato com o neurologista que está lá no centro de referência, né? Que é uma neurologia intervencionista até, né? Isso. O pessoal faz.
E aí ele, tal, ó, tá dentro da janela de tempo, aí a gente vai acionar o transporte, vai fazer uma remoção aérea e vai trazer o cara para cá, né? Ou, né, por ambulância, via terrestre e tal, mas para não perder aquela janela, né? Que é em Aham. tempo, né? E esse É, tempo é antes, cérebro. antes era tempo, era músculo, né? O pessoal da Aham. cardiologia, né? Agora o tempo é cérebro, né? Então, a neurologia é uma das áreas que tem muito artigo no exterior sobre essa aplicação da neurologia. Pra você ver, interessante isso, né? Eu mesmo, que já trabalho com a telemedicina há tanto tempo, fiquei com o viés do pensamento da teleconsulta, mas tem a teleinterconsulta. Nesse sentido, né, no caso do paciente com suspeita de AVE, né, isquêmico, que é super importante o tempo para uma trombólise. E, Sim, pelo menos na época que eu era interconsultor em alguns hospitais, era muito comum um clínico entrar em contato comigo para discutir um caso de um TCE, por exemplo. Faço ou não faço uma neuroimagem? Quanto tempo de observação que o paciente tem que ficar no pronto atendimento? A teleinterconsulta realmente é bem aplicável à neurologia. Foi bom é você isso ter aí. colocado isso aí, bacana. É, E me conta aí sobre as vantagens, né? A gente já falou aí sobre algumas delas. Me conta sobre as maiores vantagens da telemedicina. cara, principalmente assim, a maior vantagem, como eu falei, a gente tem que estar pensando sempre no paciente, né? O nosso motivo de existir como profissional, como médico, é o paciente, né? Esse é o nosso, né, foco. E a telemedicina é acesso, né, do paciente ao médico. Então, para mim, a primeira vantagem, o paciente ter acesso ao médico. Então, hoje mesmo, eu estava antes daqui, estava trabalhando e fazendo consultas de telemedicina, eu atendo para uma empresa, né? E aí tem um horário, né? E aí tem os agendamentos. No meio dos agendamentos, uma pessoa me ligou, né, no celular. E aí eu estava no intervalo ali, né, entre uma consulta e outra, atendi. Aí, então, minha esposa, ela bateu o pé, está preocupada, está, né, ansiosa aqui, com dor, a gente não quer se deslocar, estou com medo, né, porque agora voltou muitos casos, né, e eles não Uhum. queriam se deslocar, né, numa UPA, sem necessidade. Aí eu falei, não, tudo bem, ó, estou entre consultas aqui, mas eu tenho mais uma consulta agora, vou te mandar um link e fica a posto aí. Quando tiver um intervalo, eu te chamo. E aí, naquele horário ali, bem na consulta que estava agendada, o paciente faltou. Aí eu falei, bom, já vou atender, né? E aí atendi, aí né, atendi, aí ela filmou tudo, deu para ver várias coisas. Não era nenhum caso assim grave, né? Deu uma batida no pé lá e tal. Mas estava com dor, estava ansiosa, né? E tal. Agora, se ela não consegue falar com o médico, o que ela ia fazer? Se automedicar. É a primeira coisa. O paciente não vai ficar com a dor dele lá e a ansiedade que ele está. Aí ele não quer ir lá na UPA, né, no pronto atendimento. Ele vai acabar se automedicando, né? Então aí eu conversei com ela, não tinha algumas coisas que eu falei, olha, não é qualquer anti-inflamatório que você pode tomar, né? Que ela tem uma queixa de gastrite, né? Aí eu falei, tá, ó, vou deixar os pedidos de exame e, claro, sempre aviso, né? Olha, se tiver alguma questão aí diferente, né, na situação e tal, tem que procurar um atendimento presencial, né? Mas ela, pelo menos, teve aquele atendimento dela rápido, né? Uhum. E foi tudo certo. Eu formalizei o atendimento, eu anotei em prontuário, né? Eu uso um prontuário eletrônico, então tem a hora que começou a consulta e a hora que terminou. Isso é segurança para todo mundo, né? E eu também tranquilizei a paciente, né? Ela estava ansiosa com a dor, então eu já sabia que ia tomar um remédio, o remédio ia ser o melhor para o caso dela, não ia se automedicar, né? Então, né, os exames também estavam pedidos, né? Imagem, né? Por garantia, eu pedi exame para ver que está tudo bem. E já deixei agendado, até porque ela é da minha cidade, deixei agendado a consulta presencial no meu consultório, né? E expliquei, ó, caso de já gravar alguma coisa, tem que ir no presencial, Uhum. né? Mas, veja, né? Foi acesso, essa é a grande vantagem. E ela conversando comigo, eu vi ali, né, em vídeo, a gente já vai vendo, né? Ela estava bem ansiosa no início, depois estava batendo papo já de boa, assim, estava bem mais tranquila, né? Então, é um exemplo de um grande benefício da telemedicina, acesso. Uhum. Segundo benefício, né? Aí eu vou falar até do profissional, né? Do médico. Ah, né? Eu estava aqui já estava aqui no meu escritório, né? Que é meu consultório online aqui, né? Meu escritório, onde faço vídeo também. YouTube lá para o canal, né? Que a gente fala telemedicina bastante.
E então, eu estava aqui, então já fiz a consulta, formalizei, né? Vou receber meus devidos honorários, né, justos por esse atendimento, né? Isso é também importante, né? Porque quando você faz a consulta na informalidade, aí às vezes a pessoa fica até, será que eu vou, né, falar que eu tenho meus honorários, né? Fica, né? Não, foi tudo formalizado, prontuário, ela recebeu um link, a gente fez no local correto, né? Então, isso é uma vantagem também para o médico. Conforto, liberdade geográfica e receber os honorários de forma justa, né? Outra vantagem que eu vejo, né, para o sistema de saúde como um todo. Essa paciente não era uma paciente que precisava, né, ir lá numa UPA, né, pegar um lugar da fila. Então, você, retirando esse tipo de paciente que não tem uma necessidade imediata de ir num pronto atendimento, você deixa o pronto atendimento para aqueles casos que realmente precisam, né? Então, qual é a queixa dos nossos colegas médicos? Bom, você já fez plantão, né, Camilo? Muitas vezes Já, lá no já fiz Pará. muito. Lá no plantão. Quando você estava no plantão de uma UPA, né? Quantos por cento você acha que eram de pacientes que não precisavam estar lá naquele momento? Cerca de 90%, assim. Cerca de 90%, É, é. a minha Então tá. impressão, né? Aham. Então agora vamos falar de medicina baseada em evidências, né? A JAMA, né, o jornal lá da Associação Americana, né, de Medicina, eles soltaram um artigo de um estudo que 75% dos casos atendidos num pronto atendimento médico lá nos Estados Unidos, em várias unidades, 75% não necessitariam daquele atendimento naquele momento. Eram questões ambulatoriais, eram questões até administrativas, né, também, que não era para emergência, e estavam tirando o local, tirando o lugar ou o tempo, né, da equipe e a força, né, física e mental e Mental, é. emocional, para atender os casos mais graves, né? Então eles chegaram nessa constatação, né? E a mesma coisa, né? Então, se a gente pudesse fazer uma teletriagem dos casos antes deles chegarem nas unidades, já seria muito bom, porque você tem que deixar aquela equipe de emergência preparada para atender emergência, né? O paciente, ele não tem culpa também de estar lá, porque ele não sabe, ele não tem o conhecimento técnico. Então, se ele bate o pé, ele acha que é uma emergência, ele vai lá mesmo, tem que ir, porque ele não sabe. Agora, se ele pudesse falar com o médico antes e dar essa orientada aonde ele deve ir, ou um sistema, né, que ele fizesse uma teletriagem, o médico, olha, isso aqui é ambulatorial, eu já tenho essa dor lombar há 15 dias, né, e tá aí, 15 dias é uma dor lombar que é ambulatória, então você vai ser marcado num agendamento para essa semana lá na unidade de saúde da família, né, do teu município e tal, mas ele falou com o médico também se responsabilizou por essa triagem, né. Então, a gente poderia também desafogar muito mais os nossos serviços de urgência, emergência, privado e público, né? Uhum. E o privado está avançando muito nessa área, né? O sistema de saúde privado, ele está assim com a telemedicina, está já voando. Agora que saiu a resolução, então, cada vez mais, né? E o SUS também está arrumando tudo para fazer, né? O pessoal acha que no SUS não tem telemedicina, mas tem há muito tempo também. A teleinterconsulta já acontece em alguns locais e também as questões de telediagnóstico no SUS já se faz há Isso. muito tempo, Uhum. né? É bom saber, né, que a telemedicina ela beneficia não só o setor privado, mas o setor público também. Eu penso que até no setor público existe uma avenida muito grande aí para ser percorrida e com grandes ganhos, na minha visão. Teleinterconsultas, teleconsultas, né? Então, muita coisa ainda tem a surgir e a crescer junto aí com a telemedicina. E agora falou das vantagens e me fala um pouco das desvantagens, as desvantagens atuais, Olha, cara, as maiores, pelo menos, a ou a desvantagem maior. está um pouco relacionada vamos dizer assim, a acessibilidade à tecnologia, Uhum, tá? Porque muitos colegas falam assim, vamos falar de teleconsulta, tá? Tirando as outras modalidades. Não tem exame físico, não dá para fazer. Não tem exame físico da maneira como nós conhecemos, né? Então, não tem o exame físico da maneira como nós conhecemos, mas dá para fazer muitas coisas relacionadas ao exame físico. O que é o exame físico? Bom, eu sou professor de semiologia, né?
Então, eu tive muita dificuldade também, né? No início, eu falei, e o exame físico, né? Professor de semiologia e o exame físico. Anamnese, ok, beleza. Bom, mas o exame físico, ele acontece por videochamada. Você consegue ver várias coisas por uma videochamada. Estado geral do paciente, né? Dá para ver que está corado, hidratado, por exemplo. Dá para fazer um mini exame do estado mental, se quiser, se tiver tempo, né? Que o exame demora um pouquinho. Mas se ele está lúcido, orientado no tempo e no espaço, né? O paciente tem equipamentos em casa que ele pode mostrar para você uma pressão arterial, né? O visor, um termômetro, né? Tem várias coisas que dá para fazer. E já existe tecnologia, tá? Muitos colegas ainda nem viram isso, nem sabem, mas já existe tecnologia para transmissão dos sons cardíacos e pulmonares. Ah, existe, né? Tem equipamento para isso, tá? Só não é popular ainda. Mas isso é questão de tempo. Vamos pegar 10 anos atrás, você falar assim para a pessoa, aparelho de pressão em casa, daquele digital. Muita gente não tinha. Hoje, custa R$ 90, eu vi outro dia na farmácia, um aparelho de pressão digital. Né? Já é uma informação que está mais acessível, né? As pessoas têm um aparelho em casa. E esse equipamento, né, que vem um estetoscópio digital, vem um termômetro junto, vem um abaixador de língua, né, com a pecinha para encaixar no celular, para a câmera. Otoscópio também tem nesse equipamento. É um box, né? Um box com esse equipamento. Isso vai cair de preço a tal ponto que as famílias vão ter um em casa, né? Ou um vizinho vai ter, né? Esse é o futuro. No momento, talvez ainda não é tão acessível. Talvez para uma instituição, né, uma casa de repouso com vários idosos, seria interessante ter um, né? O que é mais economicamente viável? Ter uma caixa dessa e fazer uma consulta com o médico quando necessita, né? Uma telemedicina, por exemplo, ou pagar um médico 24 horas para estar lá naquela casa de repouso, né? Então, isso também vai trazer várias vantagens, né, de acesso e para fazer o exame físico. Então, hoje, o ponto que eu vejo que é um pouco de dificuldade é essa questão do exame físico, né? E muitos colegas têm exame físico, né? Mas, às vezes, é por falta também de conhecimento, de fazer os atendimentos para ir perdendo, né, um pouco essa objeção. Né? Então, por isso que precisa ter capacitação para fazer telemedicina. Treino, né? Conhecer o assunto e entender. Ó, na minha especialidade cabe mais a teleconsulta, a minha não cabe tanto. Na minha especialidade eu posso fazer uma primeira consulta, na minha especialidade não dá para fazer primeira consulta, só posso fazer retorno, mas dá para aplicar ela assim no seu dia a dia, tá? Até tem um comentário aqui, né, o Dr. Rubens Gabriel, cardiologista, aluno lá do curso de formação telemedicina prática, do curso que eu dou aula, né? Aí para os meus alunos. Então, solicitar ao paciente misturar a pressão arterial e o oxímetro digital e mostrar, né? Então, hoje, Sim. o Covid, o oxímetro digital virou, né, o termômetro da galera, né? E por enquanto, o exame físico é um fator mais dificultador na teleconsulta. Por enquanto. Como você mesmo disse, com o surgimento das tecnologias, tudo vai ficar bem mais fácil. Lembrando que há algumas décadas atrás, né, o uso do estetoscópio não era tão simples assim. Os médicos não sabiam usar o estetoscópio nem para que ele servia. Então, houve um momento em que o próprio estetoscópio foi visto com uma certa incerteza, insegurança, né? Exato. Por isso que eu adoro estudar história, porque, né, quem estuda história vê lá o passado, vê também as objeções que as pessoas tinham, né? Então, quando o René de Laennec fez o estetoscópio, ele fez com um pedaço de cartolina, né? E aí, um médico lá, que era famoso na época, ele falou que aquilo era absurdo, porque o estetoscópio, né, depois que eles começaram a desenvolver, né, da forma que a gente conhece hoje, né, o estetoscópio não combinava com as vestimentas do médico. E hoje todo mundo usa pendurado, né? Tem até médico que não... Como é que é? Tem alguns médicos que nem usam o estetoscópio no dia a dia dele, mas para tirar uma foto ele põe o estetoscópio. Eles fazem questão de estar com ele lá. Bacana. Virou um símbolo, né?
E me conta uma coisa, na sua percepção, assim, no seu dia a dia, o que que os pacientes têm achado sobre a telemedicina? Até uma pergunta aí fora um pouco do combinado, mas me veio aqui em mente, acho que é interessante os colegas saberem sobre isso. Os meus, Sim. eles adoram. Aham. Meus pacientes também adoram. É assim, é até interessante, né? Tem um paciente que eu tenho, ele acompanha comigo há mais de 10 anos, né? Meu paciente há mais de 10 anos no consultório. E ele já é um senhor de mais idade, né? Tá na faixa aí dos 60 e poucos para 70. E aí ele sempre foi presencial, 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 né? E aí veio esse período aí, né, que a gente viveu, ele até não fez exame de rotina, ficou meio fechado, ficou com um pouco de medo. Aí agora que as coisas foram voltando, ele falou, eu quero fazer os meus exames. Mas aí ele entrou em contato comigo, né? Aí ele comentou, doutor, eu tô saindo pouco, eu tô com medo ainda, né? Tal. E aí eu queria fazer meus exames de rotina, mas eu não estava afim de sair para ir no consultório. Então, tem telemedicina, tal. Aí, então tá, beleza. Aí ele fez a consulta, tudo, né? A gente conversou bastante. Eu pedi até para ele tinha aparelho de pressão em casa, né? Para ele ver. Aí eu pedi exame de rotina. Aí eu aproveitei, né? Como o paciente já eu conheço há tempo e sabia, assim, a história dele bem, mas eu pedi alguns exames, tipo eletrocardiograma, pedi um ecocardiograma dele, né? Eu fui fazendo a rotina dela. E aí ele escreveu depois para mim, né? Olha, doutor, muito bom, eu adorei esse método, né? Que ele migrou do presencial para o online. E aí teve outra paciente também que foi uma consulta presencial, ela ainda não fez uma consulta online, mas só o fato de eu ter falado para ela, ela também gostou, né? Aí ela falou assim, nossa, bom saber que tem essa possibilidade, então eu gostei, né? Isso vai criando também uma fidelização dos seus pacientes, Uhum. porque eles entendem que você pode atender eles no momento que eles precisam e aonde eles estiverem, né? Às vezes aquele caso que eu contei há pouco, né? Eu estava ali entre as consultas e tal, mas veja, eu pude atender a pessoa o mais rápido. Se ela tivesse ido na UPA, provavelmente ela ainda ia estar lá sem atendimento. Isso eu fiz o atendimento dela, era 19 horas, né? Se ela tivesse ido lá na unidade de pronto atendimento, provavelmente ela estava lá com ficha verde, né? No protocolo de Manchester, né? Ia Uhum. estar de ficha verde e ia ficar esperando 3, 4 horas pelo atendimento, né? Então veja que vantagem, né, para o paciente, né? E para o sistema de saúde, né, como eu já falei, né? Uhum. Desafoga, né, o sistema. Bacana. E vou tocar num tema aqui que é remuneração. Sim. Como é que você acha que deveria ser a remuneração da teleconsulta? Você acha que o médico deve receber menos, igual, mais? Qual que é a sua opinião sobre o assunto aí? O que que você tem visto acontecendo? Qual tipo de movimento aí está sendo feito pelas operadoras ou os próprios médicos? O que que eles têm feito em relação à remuneração? Certo. Então, muito boa pergunta, Camila. Médico não gosta de falar de tema de dinheiro, né? Médico tem uns Né? dedinhos para falar disso, né? Eu também já tive muito e eu tive que aprender que remuneração é honorário, né? E como disse o Dr. Rubens, né, nosso amigo aí, também do curso de formação, né, para medicina na prática, ele falou um dia numa aula ali, que estava tendo uma live, ele falou, honorário vem de honra e prêmio, né? Prêmio por algo que você fez bem feito, justo, né? Então, o honorário médico é isso, né? É a honra pelo teu trabalho e o prêmio justo pelo seu esforço, né? Então, tem dedicação, responsabilidade, horas de estudo, anos, né, de estudo, mais horas e horas, né, de estudo constante, e a questão da segurança para o paciente de saber que ele tem um profissional que ele pode contar, né? Então, nada mais justo. E por ser um ato médico, como eu falei, telemedicina, né, e você falou lá no início também, telemedicina é medicina, né? Por ser um ato médico, eu não vejo diferença na remuneração. Então, por exemplo, minha consulta particular de consultório é o mesmo valor da minha consulta de telemedicina, porque tem as mesmas responsabilidades implicadas aí e também, como eu falei, tem até uma vantagem para o paciente. Não tem deslocamento, né? Não precisa estacionar o carro. No caso, como você falou, às vezes uma pessoa que precisa de 2 familiares para ir numa consulta. Essas pessoas vão perder um dia de trabalho, às vezes, né? Então tem tudo isso envolvido. Tem uma questão social também, né?
Então, eu acho que a sua consulta particular, a princípio, deve ser o mesmo valor. Aí, claro, eu estou incluindo a telemedicina como um retorno da minha consulta. Ok, ela faz parte da tua consulta. Então, você fez a consulta e deu o retorno, né? Então, ela está inclusa. Ela é um serviço diferencial, né? Então, o médico, eu tenho que ir lá no consultório dele mostrar os exames e ele nem vai me examinar de novo, nem botou a mão em mim. O que vai acontecer? Ele vai no médico B, que examinou ele na primeira consulta, né? Que era uma especialidade que precisava e tal. E no retorno, que era para ver exame, ele fez isso da casa dele, do conforto do lar dele. Qual o médico que ele vai voltar depois, né? Então, e por isso que a remuneração tem que ser a mesma, porque além disso você está dando um plus, né, para o paciente. Para as operadoras de saúde, aí entra uma questão contratual, né? É a mesma coisa. No seu consultório você atende particular, mas você tem um contrato com a operadora de saúde que a remuneração é diferente. Então, a tendência é que a lei, a legislação, ela vai vir aí dizendo que tem que ser o mesmo valor do pagamento de presencial e tele, tá? Aí, claro que eles vão botar alguma observação, algum adendo ali, e se você fizer um contrato diferente, vai ser o contrato que vai valer. Mas a lei que está desenhada, o PL 1998/20, ele é bem específico e ele fala que a remuneração do atendimento de telesaúde, telemedicina, né, deve ser o mesmo do presencial. E a nota técnica da ANS também, uma nota técnica de número 6, 2020, ela fala também sobre isso, que a remuneração deve ser igual. Não existiu a necessidade de criar um novo código na tabela CBHPM, lá, né, na tabela, sobre telemedicina. Eles falaram, é a mesma coisa, é a consulta médica, é o mesmo código. Tá? Então, esse é o entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Claro que você tem que ver a questão contratual, né? Entendeu? Uhum. Aí já muda um pouquinho. Mas eu acho que é importante que parta primeiro dos médicos isso, de manter. Se minha consulta no consultório é X, a minha consulta de telemedicina deve ser X também. Ao Uhum. mínimo, ao mínimo. Quer cobrar mais, porque eu acho que telemedicina é um bônus, é um plus, né? É um serviço diferenciado. Ok, ok, eu acho que pode cobrar mais. Mas não rebaixar, não cobrar menos. Porque Uhum. é o teu trabalho, é muita responsabilidade envolvida também, né? Até mais, porque você tem que ter segurança do que está fazendo online, né? Também, né? Porque você tem que ter muita experiência também para fazer telemedicina, não é coisa. Eu não recomendo assim, sair da faculdade só vou trabalhar com telemedicina. Tem que ter vivência lá no pronto-socorro, lá na enfermaria, né? Aí tu quer fazer telemedicina umas 2, 4 horas do teu dia, mas se você tem vivência de enfermaria e emergência, beleza. Senão, não é muito recomendado, na minha opinião. Né? Sair da faculdade, vou ficar só no tele, É, não é é, legal. eu acho que esse é um dos pontos que fazem, talvez, nós, né? Nós somos formados mais ou menos na mesma época, e faz a gente ter um pouco mais de segurança também com a telemedicina, que é essa experiência, esse conhecimento, essa, essa casca aí que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. E uma dica que eu faço aí para os colegas é oferecer o serviço de telemedicina para os pacientes que você já tem, quer dizer, para aquela turma que você já conhece. É oferecer a telemedicina para um retorno, né, para o paciente estar mostrando um resultado. Então, para o colega que tem receio, que ainda está com medo de iniciar com a telemedicina, uma sugestão que eu faço é de oferecer para os próprios pacientes e está começando a partir daí. E falando um pouco sobre esse assunto aí, o que hoje no Brasil, o que o médico precisa para exercer a telemedicina? Quais são as ferramentas principais? O que realmente é mais importante para o médico hoje no Brasil exercer a telemedicina? Tá certo. Você falou de ferramentas aí, eu já me veio na cabeça. Chave de fenda, martelo. Claro. Não, Eu eu estou tenho... fazendo uma brincadeira com os ortopedistas, né? Eu ia fazer uma Sim. piadinha com ortopedista, mas deve ter alguns colegas ortopedistas acompanhando aí, vão ficar Então, com raiva. então faltou o serrote. É.
Olha só, então assim, o que que o médico precisa para fazer telemedicina, né? Bom, primeiro ponto, eu acho que precisa se capacitar para fazer telemedicina, né? Então assim, bom, nunca fiz, como é que vai ser, né? Procura, né? Se informar mais, fazer um curso, né? De telemedicina, conhecer a legislação, primeiro ponto também, você ler a resolução, é o básico, né? É que nem ler um manual de alguma coisa. Começa lendo a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, né? Aí, procurar fazer um curso de formação para atender na telemedicina, tá? Então, lá, né, que tenha lá a questão da legislação, que tenha também questões relacionadas à telepropedêutica médica, tá? O atendimento por telemedicina, ele é diferente de você atender frente a frente com o paciente. Então, tem várias nuances também da comunicação, né, que você precisa trabalhar. É diferente. Então, ferramenta. Ter o certificado digital para poder assinar os seus documentos online. Tá? Então, as pessoas, às vezes, é telemedicina, então eu vou fazer a receita, vou pegar aqui um desenho que eu fiz. Eu vou pegar aqui a receita, fiz a receita, carimbei, assinei, ponho no scanner, põe lá no scanner, faço um PDF e mando para o paciente. Não vale nada. Mas como não? Eu carimbei, assinei. Não, isso daí é uma foto, é um documento copiado. Não tem validade nenhuma. Né? Então, o que, que vale? É um documento assinado eletronicamente. Então, todo documento digital, inclusive tem regra do CFM em relação a isso. Todo documento digital que você vai enviar para o paciente, receita, relatório, encaminhamento, solicitação de exame, atestado, né? Qualquer documento digital tem que ser assinado de forma digital com certificado eletrônico. Então, uma ferramenta, é o certificado digital. Outra ferramenta, prontuário, né? A resolução do Conselho Federal de Medicina, ela até permite o registro físico, tá? Mas, gente, vamos falar aí, né? Quem está afim de ficar guardando papel por 20 anos no teu consultório, né? Na tua clínica? Quem quer fazer isso? Eu não quero mais, né? E quem é pediatra tem que guardar até atingir a maioridade. Aí depois que atingiu a maioridade, aí você guarda mais 20 anos o papel. São 38 anos, tá? Então, um prontuário eletrônico para fazer o registro dos seus atendimentos, seja no seu consultório presencial, seja na telemedicina. Né? E esse prontuário para telemedicina com ferramenta de videochamada, para você fazer isso com tranquilidade. Um prontuário eletrônico que tenha incluso a ferramenta de emissão de receita, vai te facilitar muito também. Ou você usa uma plataforma para emissão de receita. Tá? Então, para mim, as ferramentas básicas são essas. Primeiro, capacitação. Segundo, né, seu certificado. Terceiro, prontuário e uma ferramenta de emissão de documentos médicos. Tá? E tanto tem regra também, o CFM até soltou essa regra no final do ano. Todo documento emitido digitalmente também tem que ter o CPF do paciente, por exemplo. Né? Então tem regras para tudo isso. Né? Então a Uhum. gente precisa se capacitar para fazer direito. Bacana, bacana. E me conta uma coisa, você acha que hoje em dia, né, sua opinião, é facultativo para o médico fazer telemedicina? Cara. A resolução, né, vamos de novo na resolução. A resolução diz que o médico não pode ser obrigado a fazer telemedicina. Então, por Uhum. exemplo, vamos dizer que você trabalhe numa unidade de saúde, né? E aí a Secretaria de Saúde resolveu implementar a telemedicina e fala assim, ó, a partir de hoje você vai atender tantos pacientes de telemedicina por dia. Aí o médico não tem segurança para fazer. Eu não me sinto seguro, acho que não. Ele pode se recusar. Tá lá na resolução. Tá? Uhum. Então, isso eu acho importante, porque é a autonomia do profissional. Mas, Sim. ao mesmo tempo, tem a autonomia do profissional para fazer a telemedicina. Desde a primeira consulta, se ele quiser, até a segunda, terceira, quarta, as consultas que ele achar que ele tem autonomia e ele tem a responsabilidade para fazer. Tá? Existem alguns detalhezinhos aí na resolução que teria que trabalhar aqui numa aula, né? Mas Uhum. que fique claro que tem essa questão para o profissional, a liberdade, né? Mas, hoje, eu vejo que o profissional que não utilizar a telemedicina no seu dia a dia é como um médico que não tem um estetoscópio, sabe? Eu acho que ela é uma coisa que
muito rapidamente não vai ser mais uma opção, vamos dizer assim, no sentido de você sobreviver, né, na medicina sem saber usar essa ferramenta, de alguma maneira, tá? Aí alguém pode falar, não, mas isso aí é viagem, isso aqui. Cara, vamos pensar aqui no Internet Banking, né? A Internet Banking está para os bancos, assim como a telemedicina está para a medicina. Porque depois que as pessoas experimentam, né, aquela ferramenta, tem comodidade, elas querem utilizar aquela ferramenta de novo. Tá? Então, principalmente para o médico que exerce a sua função, o seu trabalho como profissional liberal, tem sua clínica, seu consultório, e não colocar alguma coisa lá da telemedicina ou a possibilidade de oferecer esse serviço para o paciente que procura, ele vai estar cada vez mais fora do jogo, né? Então, eu acho importante, né, o médico ficar ligado nisso daí, né? Aí não tem obrigação de fazer, ok? É uma opção dele. Uhum. Mas eu acho que cada vez mais vai deixar de ser uma coisa assim que o cara pode ignorar, né? Uhum. Ele é uma ferramenta. E essa No, ferramenta você tem que saber usar. no dia a dia, no consultório, os pacientes já estão falando isso. Ô, doutor, você faz telemedicina? Sim. As minhas Ah, secretárias já têm atendido telefonemas perguntando se o doutor sim. atende por telemedicina. No Instagram, o paciente manda mensagem no direct para saber se atende por telemedicina. Então, realmente, a cada dia que passar, a demanda vai estar aumentando e o paciente é a razão disso tudo, na verdade, né? Uhum. Então, é o centro disso tudo. Então, você pensar que uma vez que você exerce a telemedicina, você vai estar podendo entregar um pouco mais para o seu paciente. Você vai estar mais acessível, o paciente vai se sentir mais seguro. Então, acho que eu penso dessa forma também. Acho que para você entrar no jogo, a telemedicina vai fazer parte aí tem que fazer parte da rotina. Aqui o público tá aqui é mais médico, né? Tal. Uhum, Então, assim, ó, vamos só olhar como está a situação atual do mercado de trabalho, do médico, né? 500 mil médicos inscritos no Brasil hoje. Meio milhão de médicos. A gente é o país, tirando a Índia, se não me engano, né? É o segundo país em número de faculdades de medicina no mundo. Existem os médicos, né, formados no exterior, que vêm para o Brasil também. Vão fazer prova de revalidação para entrar também, para poder atender no Brasil. Então, o número de médicos entrando no mercado de trabalho da medicina é maior do que o crescimento da população, em porcentagem. Então, já você que pensa, né, a medicina não é uma profissão para ser exercida de forma mercantil, isso é importante. Mas ela é uma profissão, você quer buscar o retorno, né, do seu investimento, do seu tempo e tudo mais, então é justo. Agora, para você ter esse retorno, está cada vez mais estreito ali o mercado de trabalho, está ficando mais competitivo, né? Então você vai precisar ter diferenciais. Um diferencial é a telemedicina, no meu ponto de vista. Então, se você não oferece, é aquela história que a gente falou, do médico A e B ali, que a gente tinha dado exemplo. O paciente vai acabar procurando o outro, né? Então, você precisa ter essa ferramenta. Né? Outro exemplo. Você tem um paciente de longa data, né? Na neurologia, você tem bastante, né? uhum. Eu sou médico especialista em medicina de família também, tenho pacientes de longa data. E principalmente na minha especialidade, que a medicina de família se propõe a acompanhar o paciente ao longo do tempo, né, de ser o médico de referência, gestor do cuidado desse paciente, o que acontece? Eu sou muito mais acessível aos meus pacientes assim do que alguns especialistas focais, né? Porque eu tenho essa tendência da minha especialidade. Então, o paciente entrou em contato comigo, eu tento dar um jeito de atender ele no mesmo dia. E a telemedicina me deu essa oportunidade. E às vezes são questões, como eu falei, são muito questões, às vezes, administrativas, praticamente. Vamos dizer assim, ó, o paciente faz uso de um medicamento contínuo. E ele tem que pegar essa receita a cada 60 dias. Tá? E aí ele viajou. Está lá viajando, está curtindo as férias dele, e ele nem se deu conta que não levou a caixinha do remédio. E aí ele está lá, Jericoacoara, né? Não sei se alguém conhece Jericoacoara aí,
mas é onde o pessoal gosta de fazer kitesurf, né? Tal, né? Tem um amigo meu que vai muito para lá, tem a minha residente lá de Santa Família também vai muito lá. É um lugar que não tem muita coisa, né? Não tem muita farmácia, não tem médico, né? Tem uma farmacinha lá, né? Mas não tem médico à disposição com facilidade, né? E aí o paciente está lá, vai ficar sem o medicamento, vai começar a descompensar, de repente, de uma doença que ele tem crônica, né? E vai estragar as férias dele, né? Então, ele tem essas possibilidades. Poxa, hoje eu falo com o meu médico, em qualquer lugar que eu esteja, e ele vai, ó, tá aqui, a receita, ó, tá online, chegou aí, só ir lá na farmácia, mostra lá o celular e vão te vender o medicamento, né? Nossa, que coisa boa, né? Aí vamos dizer que ele me ligasse, né? Doutor, eu tô aqui em Jericoacoara e tal, eu preciso, vamos botar aqui um medicamento, né? Preciso da minha sertralina, do meu medicamento. Eu preciso da sertralina. Esqueci. Já ficou ansioso, né? Esqueci a sertralina, já vou começar. Aí tu fala, então, vai aí, procura uma unidade de saúde aí, o médico daí procura, né? Implora para o farmacêutico, né? Implora para ver se te vende, depois manda a receita pelo correio, né? Pronto, cara, tu perdeu o paciente, né? Por mais que ele já acompanha anos contigo, se ele entrar em contato com outro que tem essa condição de fazer para ele, ele vai querer continuar com o outro, né? Então, você tem que ter essa ferramenta, né? Dá essa opção. E muita gente fica assim, exame físico, exame físico, exame físico. Entendo da importância, mas numa boa anamnese você pode chegar a uma conclusão se o exame físico é super necessário naquele exato momento ou ele pode ser postergado para o dia seguinte ou durante aquela semana, né? Não é algo, né, tão urgente. Numa videochamada, como eu falei, dá o aspecto geral do paciente também, se ele está em bom estado geral, né? Então tem várias coisas que você pode coletar de informação que você vai, às vezes, poder atender aquele paciente, tirar a ansiedade dele e ele procurar o atendimento depois, né, com calma. Porque uma das principais coisas que as pessoas têm é a ansiedade em relação à sua saúde, né? Por isso que o Dr. Google é tão procurado, né? Os médicos reclamam, o paciente foi no Google e depois veio aqui me falar. Claro, ele não conseguiu falar com você. Uhum. Dá acesso para ele falar com você, né? Então, não reclama que o paciente vai no Dr. Google e daqui a pouco vai vir inteligência artificial, né? E o paciente vai botar lá os diagnósticos, os sintomas que ele está sentindo, vai cruzar dados, né? E vai sair lá uma hipótese diagnóstica para ele, até medicamento, né? Se ele não conseguir falar com você por telemedicina, né? Vai ser pior para você, médico, né? Pedir opinião para o vizinho, para a vizinha, né? Ou então ir lá no farmacêutico da cidade e pedir uma medicação para tratar alguma situação. Então, realmente, a telemedicina permite esse acesso, essa proximidade. Tem colegas que eu acho que não querem essa proximidade, na verdade, e talvez por isso que tem um certo receio, medo da telemedicina. Mas eu vou dar um exemplo aqui, nosso já quase uma hora de live aqui, mas até para ilustrar também que é o paciente que muda de cidade ou então muda de estado. Quando isso acontecia, geralmente eu referenciava para algum colega para dar seguimento ao tratamento. Agora, isso não é necessário mais. Eu mesmo posso dar seguimento ao meu paciente que mudou de cidade ou que mudou de estado. Ainda não tem muito como a questão do paciente que mora em outro país, né, por causa das legislações de receita. Mas aquilo seria, vamos dizer assim, um vínculo, né? Um paciente se perderia. E com a telemedicina isso já é permitido para nós dar seguimento a esse paciente, inclusive nessa situação específica. Sim. Só saudar aqui um colega, Camilo, doutor Alcimar Pinheiro, falou de Jericoacoara, tudo bem? Aí ele falou, venham para cá, a Teams nos Lençóis Maranhenses. Já dei uma busca aqui no Google, o lugar é lindo, né? Tá certo? Então, e com telemedicina eu posso viajar para lá, para Teams, né? Tendo um ponto de internet ou o Starlink do Elon Musk lá, eu vou poder chama nós, né? Chama nós. Posso continuar dando atendimento para os meus pacientes daqui de Santa Catarina,
né? Eu posso tirar umas férias e não precisar deixar os meus pacientes desassistidos quando eles precisam de mim, né? Então, é isso. E, Eu Camilo, o acho que você que. falou também do... Ah, desculpa só te cortar, mas Não, senão não, vou perder aqui. não, era mais ou menos colocar isso mesmo. É, geralmente eu sou o perguntador, né? Hoje eu estou no entrevistado, você é o perguntador aqui, o entrevistador, né? Então, você falou do exterior, né? Mas veja bem, tem questões de legislação que a gente não vai ter uma receita nossa aviada lá no exterior, tá? Mas agora o paciente se mudou lá para o exterior, como já aconteceu comigo, né? O paciente que era do Brasil aqui e tal, foi morar no Canadá. Aí chegou lá no Canadá, ele queria dar continuidade ao tratamento dele, né? Não era um paciente meu, era um paciente de outro colega, né? O colega, né, médico, né, era um psiquiatra, né, no caso, né? Para ilustrar melhor o que aconteceu, né? Era um psiquiatra. O colega médico não sabia enviar nenhum relatório, nem receita por meio eletrônico. E aí a paciente estava lá no Canadá e ela falou, olha, o médico aqui do Canadá falou que me dá a receita do medicamento que eu uso para eu poder pegar aqui no Canadá. Mas ele falou que ele quer uma receita original do Brasil atual e um relatório de um médico atual. E aí ela ainda falou, e quer com uma assinatura eletrônica, né? Então, aí eu falei, olha, ela tinha histórico dela, né? Ela me mandou uma receita, né? Da última vez que ela pegou, a segunda via da receita. Me senti seguro pela história dela, né? Que ela estava tomando medicamento, fiz o relatório, mandei para ela. E aí ela depois me disse, ó, doutor, deu tudo certo. O médico me fez a revalidação aqui e eu vou poder pegar o meu medicamento aqui e continuar o meu tratamento, né? Olha só, resolvi um problema da paciente no Canadá. Eu não sei nem quantos mil quilômetros da distância, né? Deve dar uns 8 Ah, mil. dá, dá mais do que 10 quilômetros. Sim. É bacana, Sabe, Andrew. sabe Mas brincar com aquele meio, Camilo? Uma mas, vez o pessoal é, estava fazendo caminhada lá no interior e querendo ir para uma cachoeira lá no interior de é, Minas, né? Aí eles estavam andando, já estavam cansados de tanto andar, né? Aí viram um senhorzinho, né? Caminhando na contra deles, né? Na contramão. Aí, aham. opa, tudo bem? Tudo bem. Aí ele, pô, a cachoeira tal, é longe? Aí, não é longe não, 2 carroças. 2 carroças! Não era nem quilômetro, eram 2 carroças. Aí eles É, andaram, cara, andaram muito tempo. Aí eles falaram, meu Deus, eu acho que é 2 carroças, uma para ir e outra para chegar mais outra adiante, né? aqui em Minas tem o tal de logo ali. Não, é logo Logo ali. ali, Leg- tá certo, cara. Bacana. Oh, mas gostando demais aí desse bate-papo nosso aí. Você sabe que eu gosto muito de você, Asdrubal, Ah, sim, que eu, também. que eu, Igualmente. que eu aprendi muito com você a telemedicina, né? E agradeço em nome da Verbomed aí essa live de altíssimo nível aí. Agradeço Obrigado. muito as respostas, né? E sei que o tema é bem maior do que esse que a gente está falando aqui. Isso aqui é a ponta do iceberg, né? É uma das montanhas, né? Essa Então, mas escalada. agradeço, mas agradeço bastante assim, a, a sua presença, a sua disponibilidade. Eu queria saber como que a turma que está te acompanhando, como é que eles fazem para te encontrar, seu canal no YouTube, e Tá no seu certo. Instagram. Então, vou aproveitar que eu tô com o meu perfil aberto aqui embaixo, a tela aqui em cima, e aí eu vou botar aqui, ó, o meu Instagram da parte mais da telemedicina é o MD Expert, vou escrever aqui, ponto medicina. Eu vou mandar aqui para a galera, tá? Aí embaixo, né? MD Bacana. Expert, ponto medicina. Então, quem quiser acompanhar, né, pode me seguir no Instagram ou no YouTube, no canal Asdrubal, né? Pode botar assim Asdrubal, que só tem eu, praticamente, né? MD Expert, vai achar o canal lá. Então, vamos fazer aquela parte de youtuber, né? Então, se inscreva no canal, no YouTube, ativa as notificações e também segue aqui no Instagram, @mdexpert.medicina, tá? E Sim. aproveitando, Camilo, nossa colega também do curso lá de formação telemedicina na prática, a doutora Daniela Chacon, né, cardiologista, ela perguntou aqui, quando vamos fazer um encontro, né, em um evento aí dos médicos da telemedicina? Aguarde que vai ter. Estou planejando, já estou planejando, porque afinal de contas,
faço questão aí de conhecer também os colegas no presencial. O Camilo já tem uma amizade com ele online, né? Uma teleamizade. Mas ainda não nos conhecemos pessoalmente, né? E assim como os outros colegas também do nosso curso de formação. E, então é isso, podem me encontrar aí nas redes sociais, tá? E eu ficaria muito feliz aí de ter os colegas acompanhando. E eu acho que a telemedicina é uma ferramenta que a gente precisa trazer mesmo à discussão, falar mais sobre ela. Quanto mais médicos estiverem utilizando, também é melhor para os pacientes. Tá? Eu acredito muito nessa ferramenta. Tá? E obrigado, Camilo, e obrigado a Verbomed aí pelo convite. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Azubro. Um grande abraço a todos. Boa noite, bom descanso. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Aí, 1 hora e 6 minutos de live de altíssimo nível, com presença em uma média de 15 a 20 pessoas ao vivo. Acho que foi realmente um evento de altíssimo nível aí. Isso aí, a galera aqui participando bem. Legal. Valeu, pessoal. Um abração, gente. Tchau, tchau.